Eu sou a Carmen, eu sou estagiária de ciências no Sebastião e eu vou tá ajudando vocês nessa jornada aí para realizar a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, né, no ano de 2021, no tema de efeito estufa e a camada de ozônio. Então a gente vai ver o que é isso, a origem, a causa, as consequências e como a gente pode resolver também esse problema que a gente está tendo aí. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar do nosso planeta, que além da sua superfície, ele é composto por algumas camadas de gases que não se dissipam no espaço por conta da nossa gravidade, né? A força da gravidade que ajuda a manter a vida na Terra como a gente conhece. E essas camadas de gases é o que a gente chama de atmosfera, e que ela deve ter se formado aí por meio de uns 4 bilhões de anos atrás, né, a partir da formação e do resfriamento do nosso planeta, que liberou vapor de água e que todos esses gases com água se concentraram nessas camadas acima da nossa superfície. Ela funciona então como um filtro contra os raios ultravioletas. Os raios ultravioletas são os raios solares, né? Então, o Sol ele libera essa energia que chega aqui no nosso planeta. Mas se a gente não tivesse essa camada de gases na atmosfera, isso seria muito prejudicial para o nosso desenvolvimento como ser vivo. É uma energia muito forte. Então, esses gases protegem a gente e também protegem o planeta contra meteoritos e outros astros rochosos. Né? Como a gente sabe, no espaço existem milhões de corpos andando por aí que podem se chocar com o nosso planeta a qualquer momento, mas a nossa atmosfera ajuda a desintegrar essa matéria para que nada se choque contra a gente. A atmosfera, então, ela é composta por 5 camadas. A primeira dela é a troposfera. A troposfera ela é onde ocorre a maioria dos fenômenos climáticos que a gente conhece, como chuva, granizo, nevoeiro, e é a camada que possibilita a vida na Terra. É onde tem essa concentração de oxigênio que permite que a gente se desenvolva. A segunda camada é a estratosfera. Nela circulam os aviões de carga e é uma área de pouca concentração do vapor de água. E também é onde está a camada de ozônio, que a gente vai falar mais pra frente, mas é muito importante. Depois da estratosfera, a gente tem a mesosfera, que é uma camada com baixa concentração de moléculas, muito fria, e é onde ocorre essa fragmentação de meteoritos que eu falei antes. É a camada onde tem essa proteção contra esses astros rochosos, eles se desintegram na atmosfera antes de chegar aqui na superfície terrestre. Depois da mesosfera, a gente tem a termosfera. A termosfera, ela também é conhecida como ionosfera, por ter muitos íons. Não sei se vocês conhecem íons, mas é onde ocorre a aurora boreal. Vocês já assistiram Irmão Urso, da Disney? Mostra aquelas formas luminosas no céu, nas montanhas, né? É um fenômeno que acontece nos polos, a partir do impacto de partículas de vento com raios solares e também por conta da alta atmosfera, né? A termosfera está quase lá no espaço sideral e também é promovido pelo campo magnético terrestre, então são várias coisas complexas que formam aquela luz muito bonita de se ver e elas acontecem na termosfera e a gente consegue ver da superfície terrestre. E depois da termosfera a gente tem a exosfera, que é uma camada de transição entre a atmosfera e o espaço sideral. Ela é composta basicamente por gás hélio e hidrogênio. E essas são as 5 camadas da nossa atmosfera. E os gases, então, que compõem essas 5 camadas? A maior parte dele é nitrogênio. 78% da nossa atmosfera é formada por nitrogênio.
Ele absorve poucas quantidades de calor proveniente dos raios solares, mas ele está em grande quantidade. Depois dele, a gente tem o oxigênio em 21%. O oxigênio possibilita a vida no nosso planeta. É por conta dele que a gente respira, que a gente desenvolve nossas formas de vida. E o oxigênio também é muito importante porque ele que forma o gás ozônio na atmosfera. Como eu falei, o gás ozônio, na camada de ozônio, ele tem um papel muito importante e a gente vai falar mais na frente. Depois do oxigênio, então, a gente tem o gás argônio. Ele não é muito conhecido, mas ele tem relativamente uma boa quantidade. É um gás inerte, porque ele não reage com os outros gases, então a gente encontra ele puro. A gente tem também o gás carbônico, em 0,039%. Ele é decorrente principalmente do processo de respiração, né? A gente respira oxigênio e libera o gás carbônico, mas também com os processos de combustão, desde aí da Revolução Industrial, a gente tem liberado muito mais gás carbônico na atmosfera e a gente vai ver as consequências disso mais tarde. Além desses, a gente tem outros gases, o neônio, o metano, o hidrogênio, o ozônio e o hélio. E além desses gases, a gente tem também o vapor d'água. O vapor d'água não é um gás, é água em forma de vapor, mas ela está em 4% no volume da atmosfera e tem uma influência enorme na manutenção da temperatura do nosso planeta, né? O que é muito importante, porque ele consegue absorver e emitir calor para a atmosfera. Nisso, a gente tem o efeito estufa, que é um fenômeno natural da nossa atmosfera. O que acontece é que os raios solares, ao adentrarem a atmosfera, parte dessa radiação é absorvida pela superfície terrestre, aquecendo onde a gente está. Uma outra parte é refletida para o espaço sideral, de volta lá para o espaço. Mas tem uma terceira parte que é retida na atmosfera, retida por esses gases do efeito estufa. Então, tem os gases específicos que mantêm a radiação solar aqui no nosso planeta. E esse fenômeno ele mantém o equilíbrio energético da temperatura estável do planeta, o que permite o desenvolvimento da vida como a gente conhece hoje. Então, esse efeito estufa ele tem uma função, né? Se não fosse essa retenção de energia aqui no nosso planeta, muitas formas de vida não teriam se desenvolvido. Plantas, animais, micro-organismos, nada disso existiria, porque seria ou muito quente ou muito frio. Mas por conta disso, por conta desse fenômeno natural, que é uma parte essencial do sistema terrestre, houve o desenvolvimento da vida. E é bom lembrar que esses gases do efeito estufa foram liberados a partir da formação do planeta Terra. É natural a alteração de temperaturas, é natural o vulcanismo, né, que libera alguns gases. Entretanto, a ação humana tem intensificado a liberação desses gases, o que não tem sido muito legal. Então, a ação antrópica, que é como a gente chama a ação humana na Terra, intensificou esse fenômeno, liberando muitos mais gases do que o sistema da Terra conseguiria lidar por si só. Então, desde a Revolução Industrial, a gente tem queimado combustíveis fósseis. O que são os combustíveis fósseis? É como o carvão mineral, petróleo. Quando a gente queima essas substâncias, esses gases são liberados para a atmosfera. Assim também como é o que acontece quando a gente desmata as nossas florestas. A queima das florestas também libera esses gases. A criação de gado também libera esses gases. Os gados liberam metano. Então, a gente vai falar agora quais são esses principais gases do efeito estufa que retém a energia solar, né? Então, na nossa atmosfera. Principalmente o dióxido de carbono,
CO2, ele é o mais abundante, ele é liberado pela queima dos combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo. O gás metano, que é o CH4, ele é o mais danoso, é o segundo maior contribuinte para o aumento de temperatura aqui no nosso planeta, e ele é proveniente de aterros sanitários, de lixões e também da atividade pecuária, né? Como eu falei, ele é produzido por meio da digestão de ruminantes, que são os gados, e eliminado pelo arroto. Então, esses animais arrotam e peidam e acaba liberando esse gás. Só que acontece que esses animais, eles fazem a maior parte dos animais que povoam a Terra, porque eles são criados para nossa alimentação, né? Então tem uma quantidade absurda desses animais que acaba fazendo um desequilíbrio. E além do gás metano, então a gente tem um óxido nitroso, que é o N2O. Ele tem um grande poder de aumento de temperatura também, e ele é liberado a partir do cultivo do solo e do uso de fertilizantes nitrogenados. É incrível que o poder do óxido nitroso é de aumentar as temperaturas, é de quase 300 vezes maior do que o CO2, então ele é muito danoso mesmo. E além disso, os CF6, não sei se vocês já ouviram falar, são os clorofluorcarbonos. Esses gases são decorrentes de aerossóis, né, em sistemas de refrigeração, indústria eletrônica, a produção de alumínio também emite esses gases, e ele é responsável pela destruição da camada de ozônio. Mas o que é então a camada de ozônio? A camada de ozônio, então, ela está posicionada na estratosfera, que é a segunda camada aí, né, da atmosfera, como eu falei, que tem pouca concentração de vapor de água, mas ela tem uma concentração desse gás chamado ozônio, formado de oxigênio, 3 moléculas de oxigênio, e ele tem uma função importantíssima, ele absorve os raios ultravioletas. Então, ele tem essa função de proteger mesmo o nosso planeta contra o alto índice dos raios solares. Mas acontece que o ozônio ele reage facilmente com compostos de cloro, como os CF6. Então, essa camada tem se deteriorado, formando buracos na atmosfera, onde os raios ultravioleta adentram o planeta. E é legal também comentar que esse buraco ele surgia normalmente durante certas épocas do ano, mas ele costumava se reconstituir. E hoje em dia isso não acontece mais, apenas agravando sua performance de proteção. Então a gente tem perdido a proteção contra os raios ultravioletas. Isso acontece em regiões onde a concentração do ozônio cai para menos de 50%, geralmente nas regiões polares do Ártico e da Antártida, já que o frio nessa região facilita a reação química que acontece entre o ozônio e o cloro, né? Uma molécula de CFC pode destruir 100 mil moléculas de ozônio, então o estrago é gigantesco. Nessa imagem aqui a gente consegue ver a Antártida, né? Então essa região azul é o buraco na camada de ozônio que se localiza ali na Antártida, né? Uma região mais fria. Essa imagem do final do ano passado. Mas também a gente já detectou essas falhas nos Estados Unidos e na China. A concentração do ozônio ela é medida pela NOAA, que é uma administração oceânica e atmosférica, e pela NASA, né, bem conhecida,
que é a administração astronáutica e do espaço. Esse monitoramento acontece através de satélites que orbitam a Terra. Então, com essas falhas, né, a gente perde a proteção contra os raios e esses raios ultravioletas chegando na superfície terrestre podem causar diversos problemas, como câncer de pele, catarata, suprime o nosso sistema imunológico e também pode danificar plantas e plânctons sensíveis. Plânctons são pequenos organismos que vivem nos oceanos, que são essenciais para a manutenção da vida na Terra. E eles também saem prejudicados com esse alto índice de raios ultravioletas chegando aqui no planeta. Então, as consequências do efeito estufa, juntamente com um buraco na camada de ozônio, traz diversos problemas, entre eles principalmente mudanças climáticas. Acontece a desertificação com a mudança de temperatura e essa desertificação pode tornar improdutiva algumas áreas, deixando de ser lucrativo para a agronomia. Então pode ocorrer escassez de alimento na nossa sociedade por causa dessas mudanças climáticas. Pode acontecer principalmente o derretimento das áreas polares. Então lá na Antártida, naquele buraco da camada de ozônio, onde os raios incidem mais fortemente, o gelo derrete. O gelo derretendo ocasiona o aumento do nível do mar. E o aumento do nível do mar leva ao desaparecimento de cidades litorâneas. Então, cidades como o Rio de Janeiro podem simplesmente desaparecer, o que é um problema social enorme. Além disso, também pode ocorrer extinção de espécies que não conseguem tolerar uma mudança drástica no clima. E isso tem um dano no nosso ecossistema. Pode aumentar também os desastres naturais, como inundações, tempestades, furacões. Além dos problemas de saúde, como eu já citei, como câncer de pele. A gente está sempre sendo avisado aí a passar protetor solar. Isso só tem se tornado cada vez mais uma realidade. Como evitar esses problemas que já são reais hoje em dia, mas que se a gente não fizer nada, pode só piorar ao longo do tempo. De uns anos para cá, houveram diversas reuniões entre países para estabelecer metas de redução da emissão dos gases do efeito estufa. A última meta foi até 2050, diminuir pela metade a emissão desses gases. E a gente pode fazer isso investindo em fontes de energia sustentáveis. Essas energias elas não utilizam a queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo. Então, por exemplo, na imagem mostra aí a energia solar. Ela utiliza dos raios solares para gerar energia elétrica. A energia eólica também. Ela utiliza da força do vento para gerar energia, sem precisar queimar combustíveis, sem precisar liberar gases na atmosfera. Então, tem como a gente mudar isso, tem como a gente reverter essa situação. E eu acredito que a gente vai sim. Por hoje foi isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido. É um tema que envolve muitas coisas, que é de extrema importância no mundo que a gente vive hoje, pra gente parar pra pensar, refletir como o nosso planeta funciona, né? E é isso, desejo uma boa prova a todo mundo. Até mais.